dia! Palavra do dia hoje, livro de Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glórias a Deus. Queridos, Deus, Ele sempre trabalha em nossas vidas para que venhamos obter um coração inteiro diante da sua presença. Existem momentos que o Senhor, Ele vai nos amassar, Ele vai nos passar por estreitos, por peneiras, por situações até mesmo inesperadas. Muitas vezes para ver onde está o nosso coração. E muitas vezes para nos preparar para sermos verdadeiros vasos de honra diante da sua presença. Deus, Ele sempre nos leva a um estreito, ou às vezes em um lugar secreto, para que nós venhamos entender que a única coisa que Ele quer conosco é um relacionamento sincero. Eu quero nesta manhã te falar nesse devocional que Deus não te aceita pela metade. Deus não aceita você, muitas vezes só quando você o adora, quem sabe, de lábios e o coração está tão longe e a mente está tão distante. Deus nos quer por inteiro, corpo, alma e espírito. Ele quer verdadeiramente que o nosso coração seja entregue a Ele e que haja uma exclusividade no nosso ser em adorá-lo, em espírito e em verdade. Se Deus, amados, Ele trabalha desta maneira, Ele muitas vezes vai nos corrigir, vai nos levar para um lugar chamado castigo dele, um lugar de correção, onde Ele nos corrige porque nos ama. Que pai que não corrige uma filha, que vê ela no erro, ou um filho, simplesmente há uma correção porque ama, porque quer ver a pessoa se endireitar. Se nós aqui, humanos da terra, somos falhos, agimos assim com os nossos filhos, imagina Deus como não vai agir conosco, mediante aos nossos erros, as nossas falhas, mediante aos nossos pecados. Acontece que existem muitas pessoas que querem ter um relacionamento com Deus da maneira deles, do jeito deles, e não é assim. Não é Deus que vai se adequar a você, é você que precisa se adequar a Deus. Todas as vezes que o ser humano pensa que Deus tem alguma coisa com alguém que está completamente envolvido no pecado, engana-se, porque a Bíblia também é bem clara em dizer que Deus não faz negócio com tolo. Tudo isso são tolices, tudo isso são atitudes tolas, e Deus não tem negócio com tolo. Por isso que Jesus está falando assim nessa manhã. Ele quer um coração inteiro, Ele quer realmente um espírito voluntário diante dele, um coração zeloso, uma mente voltada para a sua palavra. Se Deus, amados, Ele levantou uma vara de correção chamada Nabucodonosor, a maior potência da época, que era a Babilônia, Ele levanta para estar cercando Jerusalém. Olha, durante 2 anos ninguém entrava, ninguém saía. A fome já estava ali dentro acontecendo. E sabe por quê, amados? Porque o coração deles estava obstinado. O coração deles só ouvia aquilo que era de agrado deles, aquilo que massageava o seu ego, aquilo que era o seu querer. O coração deles não era inteiro para Deus, mas era dividido para outros ídolos, para a prostituição e para várias outras coisas que desagradavam a Deus. Deus levantava os profetas, mas eles preferiam acreditar nos profetas
profetas mentirosos, em vez de acreditar nos profetas de Deus que traziam uma palavra de juízo, de correção e de arrependimento. Se Deus amado levantou essa vara de correção, uma potência para estar ali corrigindo o seu povo, o povo de Israel, você acha que Deus não vai corrigir a mim e a você? Alabandoiacébia mandarábia. Você acha que o Senhor não vai permitir estreitos em nossas vidas para nos levar para um lugar secreto com Ele? Eu quero que você entenda que Deus quer um particular contigo, que Deus quer algo mais profundo com você. Alabaracébia. Existem muitos, amados, que não estão longe da casa do Senhor, estão dentro da casa do Senhor, mas o coração está longe. Estão vivendo uma vida dividida. Parte deles está ali, na casa do Senhor, na presença de Deus, mas parte deles está no mundo, parte deles estão nos seus prazeres carnais, parte deles estão naquilo que vai fazer com que o seu coração, o seu ego seja massageado. O Espírito Santo nessa manhã ele está falando conosco e ele está dizendo: ei, eu quero um relacionamento profundo contigo. Então se volte para o Senhor. Deus aqui nessa palavra de Jeremias 18, ele vai levar o profeta até a casa do oleiro para mostrar para o profeta como o Senhor iria trabalhar, como seria esse trabalhar dele no povo de Israel. Ei, Jeremias observa, Jeremias vê que o oleiro está ocupado, atencioso para fazer um vaso de excelência. Mas que chega um momento, esse vaso ele se quebra sozinho na mão do oleiro. E o oleiro agora tem que refazer o vaso. Aleluia. Para refazer o vaso novamente, ou seja, recomeçar de novo. Todo um trabalho para se obter-se um vaso de honra. Aqui tem algumas coisas nessa palavra para o meu e para o teu coração. A primeira delas é que Deus, quando Ele começa a trabalhar na sua vida, Ele é poderoso para começar uma obra e terminá-la na sua vida. E Ele se ocupa assim com você. Ele te ama tanto que Ele traz aqui nessa manhã essa palavra, aleluia, de despertamento para a sua vida, para falar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer um tratamento VIP com você, o quanto Ele está atencioso a tudo que você faz, o quanto Ele está vendo tudo que está acontecendo na tua vida. Alabarasúbia mandarábia. Outra coisa que nós aprendemos nessa palavra, não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Sabe por quê, amados? Há muitos com uma índole difícil, há muitos com o coração obstinado, e quando o oleiro vai amassar, vai moldar, e esse moldar começa de dentro para fora, há muitos que não se permite ser tratado. É nesse momento que o vaso se quebra na mão do oleiro. Só que o interessante aqui, de tudo que Jeremias observava, aleluia, é que o oleiro não lançou fora aquele barro, tudo quebrado, alacandaracébia. Sabe quando a pessoa diz: eu estou toda quebrada, eu estou todo quebrado, parece que Deus me quebrou todinho? Não é Deus não, é a tua desobediência, é as tuas atitudes erradas, é as tuas decisões que não são ainda do coração de Deus, alabaracébia. E Deus tem permitido situações como essa, mas eu vim aqui com uma boa notícia para você. Você sabia que Deus não desiste de você? Deus não lançou aquele barro fora, Deus não lançou aquele barro difícil de trabalhar fora, mas Ele recomeçou o processo naquele barro, para que dele fizesse um vaso de honra, um vaso abençoado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, eu não posso fazer a mesma coisa contigo como eu fiz com o povo de Israel? Ei, assim eu trabalho na tua vida, só que você precisa de entender que você só é o barro. Amados, nós só somos o barro. Alacandaracébia, o oleiro é Deus, Ele não obedece o barro, Ele não faz as vontades do barro. Ele não faz as vontades que nós queremos, simplesmente para o nosso bel prazer, não. Mas o Senhor, amados, alacanduiacébia mandarábia, Ele vai trabalhar como parecer bem aos seus olhos. Você está entendendo como é o agir de Deus? Então deixa Deus trabalhar na sua vida, porque uma coisa eu te digo, o Senhor não desiste de você. Se você está ouvindo essa palavra, é para você entender o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa, o quanto Deus te ama, o quanto o Senhor quer que você tenha um íntimo relacionamento com Ele. A palavra do Senhor diz: ei, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. A atitude primeiro vem de você de se achegar a Deus.
Não é Deus que vai até você. É você que precisa ter uma atitude de se achegar a Ele. Porque na medida que você dá o primeiro passo, Ele também dará passos ao seu encontro. Aleluia. E grande será a particularidade que Ele vai ter contigo. Então que nessa manhã você possa tomar posse dessa palavra e entender que você só é o barro, mas Ele é o oleiro. Mas enquanto você está nas mãos dEle, isso é tão maravilhoso, porque Ele está ocupado com você, Ele está cuidando de você, como um pai que corrige, que ama uma filha. Assim é Deus fazendo na sua vida. Queridos, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana excelente. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, corre, se inscreve, amado. Vamos acrescentar essas inscrições aí. Coloca também aí o seu like, o seu comentário, tá? Compartilha com pessoas também. Assine, ative o sininho de notificação para que toda vez que entrar aqui uma palavra do coração de Deus, você possa receber. Um beijo carinhoso para você. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Fique na paz.